Olá, meus amores, tudo bem? Vamos então para a nossa revisão de história e nós vamos ver tudo aquilo que nós ouvimos, assistimos e lemos na nossa apostila do segundo bimestre. Vamos lá? No capítulo 4 nós vimos então a arte da convivência e nós sabemos que para nós termos uma boa convivência com as pessoas, nós precisamos respeitar algumas leis, né? Nós temos os nossos deveres, mas também nós temos os nossos direitos mas para nós termos uma boa convivência entre as pessoas, nós devemos então fazer algumas coisas ou deixar de fazer algumas coisas, não é mesmo? Nós compartilhamos muitas vezes os mesmos espaços, estar com as mesmas pessoas, né? Nós temos que respeitar então os ambientes onde nós estamos. Por exemplo, no condomínio, na escola, nas ruas, no trânsito, no supermercado, nos parques, nas praças, praia, enfim, em qualquer lugar que nós estivermos, nós precisamos então respeitar o ambiente que nós estamos e também respeitar a liberdade do outro, né? Então não é legal que a gente faça coisas em que a outra pessoa seja prejudicada. Então, numa sala de aula, a gente respeita, levanta a mão, espera a nossa vez. É certo e é correto e é digno quando a gente dá preferência para as pessoas, né? Quando nós não jogamos lixo na rua, quando nós deixamos de fazer atitudes erradas, né? Gritar, falar alto, né? Deixar de brigar, né? Essa é uma coisa muito boa. Nós não podemos ficar por aí brigando, desrespeitando, jogando lixo na rua, riscando o muro, xingando os outros, furando fila, né? Coisa feia. E gritar e fazer com que as pessoas fiquem com raiva da gente. Isso é muito ruim. Isso aí é as leis da convivência. Em todo lugar que nós formos, nós precisamos ter essas atitudes boas para que tenha uma boa convivência com as pessoas. Nós vimos que desde as primeiras civilizações, lá na antiga Mesopotâmia, já existiam regras de comportamento para cada cultura, para cada povo. E a primeira lei de regra de cultura foi feito o Código de Hammurabi. Então, eles, né, na Mesopotâmia, eles então criaram esse código de boa convivência. Os babilônicos, né, os babilônicos fizeram, então o povo hebreu também tinha um código gravado em pedras, que era o povo de Israel, né? Liderado por Moisés, quando eles estavam passando ali pelo deserto. Eles então receberam da mão do próprio Deus, isso está escrito lá no livro de Êxodo, recebeu do próprio mão de Deus leis escritas em pedras, que era uma coisa que era para ficar, que continha então 10 regras, ou seja, 10 mandamentos, né? E na primeira tábua, então, era selecionado as regras de adoração a Deus. Então, as regras que dizia que o homem deveria adorar a Deus, regras para com Deus. E na segunda pedra, as 6 outras era de convivência social e familiar. Então, ali dizia não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, né? Não cobiçar, honrar pai e mãe. Então, eles também tiveram regras para poder de boa convivência. Mas agora as leis do mundo contemporâneo, nós podemos dizer que o Brasil foi muito influenciado, né? E também outros países, por dois acontecimentos históricos, dois grandes acontecimentos. Primeiro, a independência dos Estados Unidos, da América, e outro pela Revolução Francesa. Após esses dois países ficarem independentes, né, eles criaram então algumas leis. Tanto os Estados Unidos quanto a França, eles fizeram então leis para eles. Então nós vamos ver que as leis batiam certinho. E isso o Brasil foi influenciado também. Então, na Constituição lá dos Estados Unidos, eles diziam assim, que todo homem que for criado, eles foram criados igualmente, né? Nasceram do seu Criador, têm os mesmos direitos, mesmo direito à vida, liberdade, busca pela felicidade, né? E todos os governadores devem proporcionar aos homens, né, esses poderes, né, esses direitos da pessoa de liberdade e busca a felicidade. No Código da França também, na Declaração dos Direitos do Homem, da França também diz, olha, primeiro artigo, os homens nascem e vivem livres, de iguais direitos. No quarto artigo fala, a liberdade consiste em primeiro fazer tudo aquilo que não prejudique os outros, enfim. Todas essas declarações, na Declaração de Independência, elas também estão dizendo sobre leis para que o homem tenha uma boa convivência, uma boa relação e para
um bom desenvolvimento do ser humano. E o Brasil foi muito beneficiado com essas leis. Agora, sobre os direitos humanos, ao longo da história, então, a humanidade foi se envolvendo em conflito cada vez mais, e assim, então, com uma tentativa de trazer uma boa convivência, foi criado algumas coisas, visto que existia muita escravidão, guerra, discriminação, então foi entrado em consenso, né? E em 1945, então, foi criada a ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. E ela, então, eles, a partir, né, de ser criada a ONU, eles fizeram, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a partir dessa organização que a ONU, né, fez, eles, então, criaram algumas leis. E essas leis, essa lei, que é uma lei universal, se é universal, engloba todo mundo, que é para todos os países, vem então a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No primeiro artigo já diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, direitos, são dotados de razão, consciência e devem agir em relação aos outros com espírito de fraternidade. Então, a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos já fala sobre a igualdade, a mesma coisa que lá com os povos babilônicos e depois foi passando, depois com a Revolução Francesa e tal, eles também já tinham feito isso. Então, isso quer dizer que já vem reforçando essa ideia. Trazendo agora para o nosso país, para o Brasil, nós também temos as nossas leis aqui dentro do nosso país, né? E para garantir a convivência pacífica e os direitos humanos de um povo, é necessário que cada povo ou cada nação assegure, então, a existência de leis e regras favoráveis. E sabe qual que é a maior lei que rege o nosso país? Ela se chama Constituição. A nossa Constituição, ela foi elaborada em 1988, e ela apresenta o título ali, o primeiro capítulo dela fala assim, ó: primeiro, os direitos e deveres individuais e coletivos devem ser conhecidos e respeitados por todos os cidadãos brasileiros. Então já vem falando que todos têm direitos e deveres para ser cumprido. Então a nossa lei, por ser um país, um governo democrático, né, que quer dizer que que o povo é que dá condições para que os governos nos comandem, é a nossa Constituição. Então, a nossa lei se chama Constituição. Mas e agora, quem é que faz as leis no Brasil? Como é que elas são elaboradas no Brasil? E onde elas são elaboradas? Vamos ver então? Quando o país é republicano e democrático, o governo se organiza em 3 poderes. Quais são eles? O legislativo, o executivo e o judiciário. E nós vamos ver agora quem que faz cada coisa, tá bom? Então, o poder legislativo é o responsável pela elaboração das leis que regem o Brasil, o nosso país. Então, nós temos o poder legislativo que é responsável por elaborar as leis, tá? E isso acontece lá no Congresso Nacional, tá? Quem faz isso daí, quem compõe, então, o Congresso Nacional são os deputados, né? E o Senado, né? Então, fica lá em Brasília. Nós temos, então, o Poder Judiciário. O que o Poder Judiciário faz? É aquele que realiza o cumprimento das leis. Então, o Legislativo é responsável por elaborar as leis. E o Judiciário é aquele que realiza o cumprimento. Ele julga, né, as diferentes situações, né? A função do Judiciário, então, é garantir e defender os direitos individuais e promover a justiça, resolver os conflitos devido entre a sociedade, né? É um poder, então, oferecido pelo ministro da Justiça, é um poder de nível federal e é feito, então, por desembargadores e juízes, né? E nós temos, então, o poder executivo. Ele é responsável pelo quê? Por prover as condições necessárias para que as leis sejam cumpridas. Ele está executando, né? Um faz as leis, o outro faz com que a lei se cumpra, e o outro vê se realmente está sendo cumprida. Essas são as 3 funções. Todos esses 3 poderes, eles estão em Brasília, tá bom? A Praça dos 3 Poderes fica localizada em Brasília.
Pensando nas formas de governo, então nós vemos que nem sempre foi assim como é hoje. Antigamente nós vimos que era um tempo da monarquia, mas o que é essa monarquia? Nós temos ali duas figuras, um monarca mais antigo, né, dos povos antigos, e um monarca mais atual, né, que ele ainda é um rei, né, tem o rei Henrique VIII e o rei Guilherme Alexandre da Holanda, eles se vestem diferentes, mas os dois são rei. Mas na antiguidade, o governo então da monarquia era governado por um rei, tá? Ele era concentrado em uma única pessoa, somente o rei. O poder dele se transferia não era por voto, era passado para os seus descendentes. Então, o seu filho ia se tornar rei de novo, então era um poder bem centralizador. O rei comandava e não podia vir outro rei no lugar dele, a não ser que fosse o seu filho, os seus descendentes, para governar no seu lugar. Então, nós temos três tipos de monarquia aqui. Nós temos a monarquia teocrática, né, que era Teo, né, Deus, né, eles se consideravam como seres divinos, né, separados por Deus, as pessoas tinham que reverenciá-los, né, e eles obrigavam as pessoas a trabalhar, eles que diziam quando que as pessoas faziam as coisas e tal. Mas depois veio a monarquia absolutista, né, era o único que tomava as decisões, ele era inquestionável, mas depois veio a monarquia institucional. Os europeus então começaram a reivindicar por maior participação política, elaboração das leis, e então a monarquia começou a abrir mais o leque e começou então a formar o parlamento, né? Então agora as leis e a Constituição agora é elaborada pelo parlamento, né? E eles então é que governavam. E nós temos aí até a representação de Elizabeth II, a rainha da Inglaterra. Mas como que organizou então o Estado brasileiro, né? Como que a nação brasileira, toda a organização aconteceu? Nem sempre o Brasil foi uma república como é hoje. Nós estamos falando de que o Brasil é organizado hoje, três poderes, mas nem sempre foi assim. Em 1500, então, o Brasil recebeu os primeiros portugueses e se tornou colônia de Portugal, quer dizer que ele era dependente de Portugal. Aí Dom Pedro declarou ao Brasil independência de Portugal, né? Em 1822, ele foi lá no Grito de Ipiranga, né? Independência ou morte, aquela coisa toda, né? E declarou então Brasil independente de Portugal. E depois, de 1822 a 1889, foi o período em que o Brasil ficou Brasil Império. O país se tornou uma monarquia, também ficou sendo comandado por rei, e ali foi passando de pai para filho os poderes dele. E depois, conforme foi acontecendo, a instituição do Império, elaborada em 1824, o governo foi estabelecido, então, da seguinte maneira: poder moderador, e foi feito todos os poderes dentro, ali já vem o Conselho do Estado, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, e já foi formando toda aquele esquema, né? Quem podia votar? Para votar em um deputado ou senador, o eleitor deveria comprovar uma renda anual de, no mínimo, de 200 mil réis. Pensa, para votar tinha que ter dinheiro. E quem podia ser eleito? Para se candidatar, ele deveria, pelo menos, ganhar 400 mil réis. Então, só para nós lembrarmos o que é república, a república que nós temos hoje, a república, então, diz coisa pública, uma coisa pública. Então, essa república foi criada lá pelos romanos, lá no século V a.C., e porque antigamente Roma era governada de forma monárquica, né? Era um rei que governava. Então, eles expulsaram esse povo e os romanos, então, destituir a monarquia, né, tirar a monarquia, o rei de lá, e estabelecer então o sistema republicano. E isso ficou até hoje, né, coisa pública, republicano, porque naquele tempo, pensa bem, as mulheres não podiam votar, os escravos também não, eles eram como se fossem peças de objeto, mais ou menos assim, né? Então, graças a Deus que a república apareceu e os nossos países puderam copiar dos tempos antigos e permanecer com a república, que nós, agora o povo, pode ter também o direito de voz. Te desejo então uma ótima prova, preste bastante atenção, leia com atenção todas as questões, não marque aquela que você está em dúvida, pesquise, você tem um tempo hábil para isso,
Preste muita atenção, boa prova e que Deus abençoe você. Beijo!